Salve, salve, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos ao 23º episódio do Aventurando Cast, o podcast da MSV Adventure. Eu sou Vini Martins, sou o apresentador, o host desse programa. Esse programa aqui, esse espaço, eu recebo amigos, parceiros da vida ao ar livre, que são amigos e parceiros que a vida ao ar livre me trouxe, né? E o Pedro, que é o nosso convidado de hoje, é um desses. Então, Pedro, de antemão, já te agradeço aqui. Mas antes de você falar, eu vou apresentar aqui um pouquinho sobre você. Acho que não vai dar tempo aqui da gente ler todo o teu currículo, então a gente deu uma bela de uma resumida, né? Mas o Pedro Lira, ele é arquiteto e urbanista, ele é sócio fundador da Natureza Urbana, ele é formado pela Universidade Federal de Pernambuco, com estudos no Politécnico de Milão e doutorado pela Universidade Politécnica da Catalunha. Atua também como professor do IAAC, em Barcelona, e tem ampla experiência em projetos de arquitetura, planejamento urbano, turismo de natureza regenerativo no Brasil e no exterior. Então, Pedrão, seja muito bem-vindo aqui ao Aventurando Cast. Dá um oi para a galera aí. E aí, galera, tudo bem? Bom, espero que vocês curtam. Prazer estar aqui com o Vini e a MSV contando um pouquinho aqui do que a gente faz lá na Natureza Urbana e um pouquinho da minha trajetória. Show de bola. É isso aí, galera. Então, se você não conhecia esse espaço, aproveite, se inscreva no nosso canal, né, no @AventurandoCast. Também estamos no Spotify, estamos no YouTube. Esses programas eles são gravados quinzenalmente, então são uma média aí de 2 programas por mês. Então, para a gente começar, Pedro, conta um pouco mais sobre a tua trajetória. Quem é o Pedro, né? Como é que você começou nesse universo de arquitetura? E aí, gente, só aqui é uma licença poética, né? Poxa, esse rapaz aqui que está na minha frente aqui é um dos maiores arquitetos, né, que nós temos, né, no Brasil e no mundo, né, na parte de urbanismo, né, na parte regenerativa, sustentável. Então, para a gente é uma grande honra ter você aqui, Pedro. Obrigado. Então, conta um pouco da tua história. Vai ser muito legal. Então, eu sou pernambucano, né? Venho de uma família de arquitetos. Meu pai e minha mãe são arquitetos. Assim, minha mãe há muito tempo não atua na área, né? Mas meu pai tem escritório em Recife até hoje. Então, cresci nesse meio. E, de uma forma natural, acabei indo estudar arquitetura, convivi ali no escritório desde pequeno, quando voltava da escola e tudo. E comecei os estudos lá em Recife, né? E depois eu estudei em Milão durante um ano, fiz ali um intercâmbio, voltei e depois fui estudar em Barcelona. Nessa época, eu e Manuela, a gente já se conhecia, né? E a gente foi junto para Barcelona, muito com a ideia de ter uma experiência de trabalho fora do Brasil e também entrar nesse programa de doutorado. E Barcelona é uma cidade incrível, né, para arquitetos, né, assim, é o modelo assim que todo mundo olha como cidade, qualidade, né, integração até com os elementos naturais que tem no entorno, enfim, montanha, litoral, rio. E bem, fiquei lá 5 anos, né? Comecei a trabalhar num grupo espanhol muito grande de arquitetura, engenharia e consultoria, que se chama IDOM. Tem escritórios em mais de 20 países, são uma das, acho que, 40 maiores empresas do setor, assim, né, na escala global. E voltei para o Brasil em 2009 para 2010, para desenvolver o escritório aqui no Brasil. Naquela época que Brasil, assim, Olimpíadas, Copa, né? Então só se falava de Brasil, as empresas multinacionais, todos os países estavam olhando para o Brasil, né? Aquela capa da The Economist, sei o que era, o Cristo ali decolando, enfim. E aí voltei e trabalhei, né? Comecei a desenvolver o escritório da IDOM aqui, trabalhando com projetos de grande escala, multidisciplinares. E isso foi de 2010 até 2015 aproximadamente. E aí, em 2016, me juntei a Manuela para iniciar a Natureza Urbana. E aí, fazendo um parêntese aqui, né, já como é que eu cheguei até nessa área dos trabalhos junto à natureza, né? Tem uma curiosidade, porque no Nordeste, a relação com a natureza é muita praia se você mora no litoral, né? Então, é uma relação que é muito forte, mas de alguma forma talvez mais limitada. Limitada, assim, como condição, né? Aquilo, né? Quando eu vim morar em São Paulo,
curiosamente, os primeiros contratos que eu conquistei para a empresa, né, era dentro do programa Ecoturismo da Secretaria do Verde, com a Carol Lobo, que acho que hoje está na WWF, e era um programa do BID para estruturar ecoturismo em unidades de conservação de São Paulo. Tá. 5 unidades no Vale do Ribeira, que era Caverna do Diabo, Carlos Botelho, Intervales, Petá, 4 no Vale do Ribeira, na verdade, Ilha do Cardoso, então eram essas naquele litoral sul, e Ilhabela. Então a gente ganhou 2 contratos desse programa para estruturar o que eles chamavam de unidades de negócio, então eram pensar as operações de restaurante, pousada, enfim, os atrativos, né, com parcerias muito regionais e locais naquela época. Não tinha ainda uma visão assim de concessão, coisas maiores. Isso que eu ia falar, era um programa antes da concessão, era para preparar a concessão, é isso? Ou para formalizar parcerias que estavam latentes ali, com alguma associação, com alguém que já estava para operar o restaurante, mas pessoas do entorno, né? E o outro contrato era para estruturar os centros de visitantes. Inclusive chegar a fazer o projeto das exposições, da tipografia e executar. Né? Então a gente fez uma parceria com a empresa para executar na época. E aí, claro, entrar em todo o conteúdo, pensar, né, como é que você ia... o visitante chegar no parque, como é que você ia conduzir ele, como é que você ia explicar a história do parque, quais são os atrativos, né? E a gente até desbravou muito. Eu lembro muito na Caverna do Diabo de ir, né? E o pessoal que estava conduzindo a gente, não, pô, ali tem um mirante, um lugar que nem tá aberto a visitação, mas, pô, vamos lá. E aí, na faca mesmo, assim, abrindo trilha, né? E eu lembro até numa viagem que veio um espanhol da empresa, que ele nem estava nesse projeto, mas ele veio por acaso tirar férias no Brasil e me acompanhou, e, pô, que ele foi picado nessa trilha. Coitado, ele voltou assim, sangue fresco. Né? Então, eu acho que eu fui picado também, assim, no sentido mais abstrato, por esse contato com a natureza, né? Diferente da minha experiência que eu tinha lá em Recife, né? Então, todo esse antagonismo que a gente tem de morar numa cidade tão densa como São Paulo, que é conhecida como Selva de Pedra, né? Que quem vem para São Paulo e não conhece tanto, ou vem para visitar, ou até mesmo mora, mas não conseguiu estruturar talvez um modelo de vida mais equilibrado, você tem muito aquela visão da Selva de Pedras, putz, que cidade difícil, né? Você desce ali em Guarulhos, pega mais na Tietê, ferrou, né? Então tem esse antagonismo assim, daí você dirige quase nada, você pega o carro e você tá ali na Serra do Mar, e porra, que incrível. E não é todo lugar, né? Tudo bem, no Rio de Janeiro, Florianópolis, você tem experiências assim também, né? Mas não é toda a cidade que você tem essa exuberância da natureza, né? Então isso me impressionou muito, né? Como é que nesse entorno tão perto, né? E foi algo que eu gostei muito, né? E aí comecei a trabalhar nesses projetos, né? Ainda... Já era natureza urbana? Não, ainda na época da IDOM. Então, 2009, 2010 foram esses contratos com o BID. Aí eu lembro, 2012, nós ganhamos uma outra concorrência que era com o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente. Não, quem contratava era o Ministério do Planejamento, mas o beneficiário, vamos dizer, quem acompanhava era o ICMBio, e os recursos eram do PNUD, Nações Unidas. Aí já era com olhar para estruturar concessões em 4 parques nacionais. Jericoacoara, Ubajara, esses 2 no Ceará, 7 cidades e Serra das Confusões no Piauí. A ideia era ser um pacote. Mas o mercado não estava muito pronto ainda, era uma coisa nova no Brasil, as parcerias público-privadas em ativos ambientais, como a gente fala, e nem o ICMBio estava. Assim, até hoje eu acho que não é um consenso, e claro, tem motivos para isso, mas acho que mesmo no ICMBio ainda era algo muito novo, né? O ICMBio é um órgão que acho que agora fez 20 anos, então é tudo muito recente, né? Enquanto em outros países essas parcerias já existem há 100 anos, sei lá, no Yosemite, né? Enfim. Yellowstone, etc. E aí... Foi o primeiro, né? O primeiro, Yellowstone é o primeiro parque nacional, né? Acho que o Yellowstone e o Yosemite, um dos dois, né? E aí fiz esse projeto, e aí esse projeto foi levando para outros projetos semelhantes, ou fiz outras coisas também, né? Na IDOM era um projeto de grande escala, então a gente estudou
local das estações do trem de alta velocidade que ia ser feito no Brasil, né? E o entorno, o desenvolvimento do entorno das estações, com a visão de cidade e tal, né? Isso também é um contrato internacional com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Mas depois comecei também a fazer alguns projetos de parques urbanos, fiz um lá no Rio Grande do Sul, que foi o Parque da Gari, bem bacana, que se tornou o principal equipamento do lazer de Passo Fundo, que é uma cidade que deve ter uns 350 mil habitantes. E também o Parque Alberto Simões, em São José dos Campos, né, que soube recente que vocês que implantaram lá os equipamentos de aventura, né, e ainda seguem fazendo manutenção. Pô, muito legal essa coincidência, né, que foi depois, a gente não participou da obra, né, então nem sabia quem ia implantar. Isso foi muito legal, né? Eu tava olhando recentemente no teu portfólio. Esse projeto, se eu não me engano, é de 2016 ou 2017, né? Que foi um projeto muito legal, né? Uma arquitetura pujante, né? E hoje olhando aqui, eu falo, poxa, é do Pedro, que bacana. A gente fez o projeto em 2012, 13, e aí aquela gestão não implantou, e aí foi implantado alguns anos depois. E na época foi curioso, porque tinha uma vocação de aventura, né? E a prefeitura queria fomentar isso, né? Então a gente acabou indo por esse caminho, e também é um parque super legal, quem não conhece, né? Ir lá em São José dos Campos, no Parque Alberto Simões, recomendo. Bom, e aí eu segui na IDOM, né? Até que chegou um momento que tava já muito como se fosse o meu escritório, né? Porque eu tinha implantado, eu tinha estruturado o escritório, prospectado, tudo, né? Nesse meio tempo tinham nascido os filhos, né? E eu e Manuela já fazia alguns trabalhos também nessa linha, mas de menor escala, né? Mas já tinha iniciado. E aí eu pensei, pô, tá na hora de talvez dar o passo de realmente ter o negócio próprio, né? Porque você trabalhar numa multinacional tinha muita coisa boa, mas também tinha algumas travas de você ter, de alguma forma, um chefe lá fora e a visão da empresa, né? O Brasil é muito difícil para uma empresa estrangeira, né? Então tinha os também... entraves do nosso país, né? Exato, E aí a gente decidiu criar a Natureza Urbana, e quando a gente criou, né? A gente pensou, poxa, tem que ser um escritório que a gente vai atuar muito integrado à natureza, né? A gente vai atuar nesses lugares, parques nacionais, reservas, né? Nos lugares onde tem a natureza que as pessoas não conhecem, para levar as pessoas à natureza, mas também trazer mais a natureza para as cidades, né? Então a gente bolou esse nome Natureza Urbana, né? De Muito criar bom. essa conexão, né? E eu diria que hoje a gente faz projetos que têm uma variação, né? A gente tem 4 áreas de atuação no escritório: território, master plans, espaços livres e edificações, né? Então a gente vai desde da grande escala até o edifício, mas muito construindo projetos que eles são resultados de um processo que envolve um olhar para o lugar e para as pessoas, né? Então a gente, no nosso processo de projeto, é talvez um pouco diferente do habitual, do arquiteto, do que a gente é ensinado, do padrão, assim, que você vai olhar o terreno, vai olhar os condicionantes, o que é que a lei fala, tá bom, é difícil. Não, a gente vai entender o entorno, o contexto, muitas vezes até o briefing do cliente a gente revisa e fala, não, mas será que é isso mesmo? E se a gente fizesse desse outro jeito? Saiu do convencional. Às vezes eu busco ter muito um olhar estratégico, assim, né? E eu gosto muito daquele princípio de Pareto que fala que 20% das ações geram 80% dos resultados, 20, né? 80, 80, 20. Exato. Então, às vezes o cliente tem uma área muito grande e ele fala, pô, tudo bem, a área tem 3 milhões de metros quadrados, mas eu pensei só em pegar 100 mil e fazer isso aqui nesse canto do terreno. Aí a gente vai olhar, né, e, pô, não, tá bom, mas, assim, é inevitável. Eu vou olhar o contexto, vou olhar o todo, né, e dizer, ó, aquela tua ideia, talvez não é melhor aqui, é melhor ali, por conta disso, disso, daquilo. E é melhor isso e aquilo outro. Então, assim, os clientes, afinal, agradecem porque a gente vai além, né, e se preocupa com o resultado e o pós-projeto também, né. Então, a gente gosta de dizer que os nossos projetos eles são resultados de um processo, né? Não tem assim uma repetição, não é, tá bom, eu fiz isso aqui nesse lugar, eu vou replicar igual no outro. Tem muito DNA, muita identidade. Tem. E aí,
esse olhar para o lugar, eles permitem a gente construir conceitos que são próprios, né? Então, vou dar um exemplo de um master plan que a gente fez recente para uma família que tem uma área de 30 hectares em Campos do Jordão, umas vistas incríveis, um monte de araucária, né? A gente foi lá conhecer a área e são as senhoras que elas querem construir uma parceria com quem quiser operar, investir, né? E elas são proprietárias da área, né? E olham aquilo mais até como uma aposentadoria, uma coisa do tipo. E a gente foi lá visitar a área e, poxa, conta araucária, né? Incrível, muito pinhão. E ela recebeu a gente com produtos ali do próprio terreno, né? E depois ela falou, pô, isso aqui eu faço o pinhão em conserva, eu vendo pro Santa Luzia, eu já vendi pro Dom do Alex Atala, e tem esse outro produto aqui, essa coalhada, não sei o que, não sei o que. E a gente falou, pô, araucária, pinhão, gastronomia, isso a história do terreno e a história delas. Então, e acho que em Campos ainda não tem, tudo bem que tem o azeite, tem a cerveja, mas não tem ninguém ainda explorando os produtos da araucária, a história da araucária, que é algo muito mantiqueira. Sim. E aí a gente conectou isso e falou, pô, é isso o projeto, né? E até depois a gente mudou o nome do projeto para Projeto Araucária, né? Então esse projeto, para dar um exemplo, né, a gente pensou um equipamento turístico e de hospitalidade, né? Então parque turístico com hotelaria, e que você chegaria e teria o Museu do Pinhão, e aí você vai para uma praça que tem alguns equipamentos onde você teria experiências gastronômicas da Mantiqueira, produtos com pinhão e outros produtos da região, né? E daí também se desenvolve para um circuito de aventuras, com mirantes, trilhas, cachoeiras, etc. E de outro lado tem uma hotelaria com experiência, né? Um spa, enfim. Então, e aí essa fonte, né, de recursos, né, naturais e sociais, vamos dizer, né, o terreno e as pessoas, eles municiaram não só os usos, o programa de usos, mas também a gente foi olhar para a arquitetura, né? Então, como é que a araucária se estrutura, né? Como é que os galhos se estruturam, como é o pinhão, e aí a gente, na hora de pensar a fachada, de pensar os brises, pensar como é que a gente ia fazer a arquitetura, a gente também procurou se inspirar na natureza, né? Então, é isso que a gente faz, assim, um pouco. Sabe que eu sou apaixonado pela araucária, né? É o pinhão brasileiro, né? Ou o pinheiro brasileiro, perdão, né? E é uma árvore muito bonita, né? Ela tem muita muita história. E é uma árvore bonita de você contemplar, né? E então ela cresce como um pinheiro, né? Sim. E aí de repente ela fica bem aberta, né? Sim. E conforme os anos vão se passando, ela vai perdendo, né? A saúde, vai ficando mais velhinha, ela vai fechando, né? Ela fica, eles falam que é como se fosse uma taça de vinho, né? Sim. Então, quer dizer, ela está chegando na maturidade, daqui a pouco ela está perdendo a vida e aí dá espaço para novas araucárias, né? A araucária mais velha do Brasil, se eu não me engano, está lá no Parque do Pinheiro Grosso, na Serra Gaúcha. Ela tem mais de 700 anos. Vale a pena você que quer viajar e conhecer mais o Brasil, né? Conheça aí regiões que tem araucária, né? Que como o Pedro disse aqui, Campos tem, né? Monte Verde, enfim. A Serra Gaúcha também tem bastante história lá e muito legal. É que eu me lembro, você falou da araucária, e como aqui a gente não tem roteiro, eu fiquei me lembrando, você falando, e realmente parabéns aí, explorar, né? O pinhão, né? A araucária tem muita história. E então... Poxa, e daí vem então natureza urbana, que eu acredito que quando você começou, então não tinha essa ideia tão latente assim de natureza. E o mercado, pelo que eu estou entendendo, é o mercado que te escolheu, né? Não foi você que escolheu o mercado, né? Então, o negócio foi... na verdade, teve uma coincidência que isso foi pré-pandemia, né? Depois de pandemia, o que surgiu de coisa ligada à natureza, né? Inclusive o mercado imobiliário, que muitas vezes vai muito para o lado do marketing, né? Se você vê, assim, nos anos recentes, os edifícios se chamam Botânica, Floresta, ainda que às vezes não tem nada daquilo. Foi o marketing ali que falou, o que as pessoas estão querendo, né? E na verdade não, no nosso caso está no DNA, né? Então, é genuíno, né? É genuíno. Foi antes da pandemia, né? Foi 2015 para 2016 que a gente bolou o nome, né? E começou de fato, assim, natureza urbana. Muito por conta dessas experiências anteriores que vinham né, desde 2010, né? E buscando sempre trazer esse olhar, né? E aí eu acho que a gente acabou pegando um bom momento ali que cresceu essa agenda das parcerias
em unidades de conservação, né? Então, um dos primeiros projetos que a gente fez em 2016 foi com o Grupo Cataratas, para olhar ali umas melhorias no Parque Nacional do Iguaçu e outros lugares que eles operavam. E aí uma coisa levou a outra, né? E aí começou uma agenda de estruturação desses projetos, né? E a gente estruturou vários, Itatiaia, Aparados da Serra, depois aqui em São Paulo alguns equipamentos também, né? Zoológico, Jardim Botânico, que eu pude participar, Cantareira, enfim, entre N outros, né? Uhum. E aí também atuando muito também em equipamentos urbanos, né? Parques, espaços livres, que é uma área que a gente ainda atua bastante, assim, bem forte no escritório. E mesmo quando a gente atua em outros projetos, seja algo com viés mais imobiliário ou edifício, a gente traz muita natureza nesse DNA, Tenta né? puxar para... E eu acho que essa nossa forma de... Aí tem duas coisas aqui. Uma, a nossa forma de olhar para o lugar e para os elementos que compõem aquele projeto, né, como parte do processo, permitem a gente ter muita adaptabilidade e flexibilidade. Então, permite a gente trabalhar em qualquer lugar, né? E por isso que hoje a gente trabalha todas as regiões do Brasil, a gente tem trabalhado, né? E eu acho que também um pouco pelas experiências internacionais minhas, né, de Manuela e de outras pessoas da equipe também, eu já, na empresa anterior, já participava de concorrências internacionais, já tinha feito projetos não só na Espanha, onde eu, né, morei vários anos, mas eu fiquei 11 anos nessa empresa, né, 5 na Espanha, 6 no Brasil. Mas tinha feito projetos em Andorra, na Polônia, em Portugal, acho que alguma coisa na Colômbia, enfim. Então, desde o início também a gente procurou muito olhar para fora, por várias coisas, assim. Porque é muito legal você conhecer outras culturas e viajar, né? Incrível. E também para diversificar, né? Então, desde 2018, a gente atua fora do Brasil também, né? A gente começou trabalhando com o Banco Mundial em Cabo Verde, né? Na África. Cabo Verde é ali um país insular que tem 9 ilhas, ali a 500 quilômetros do continente, né? Fica perto das Ilhas Canárias, né? Todo mundo que vai para a Europa passa por cima. Boa. E a gente fez master plans de turismo, desenvolvimento do turismo sustentável de 60%, 70% do país em vários contratos. Esse é um país pequeno, são várias ilhas, né? Ilhas vulcânicas, assim, incrível. Vale a pena conhecer quem tiver, né? Aí mais a ao sul, né? Fica mais ao sul das Ilhas Perto da Canárias. Namíbia ali, né? Alguma coisa. E depois fizemos outros projetos, a gente ainda está fazendo projetos lá, porque do Master Plan derivou outros projetos, agora a gente está fazendo arquitetura, urbanismo, Legal. requalificação de orla, projeto de um mercado que vai ser construído agora. A economia lá é muito pesca e turismo, né? Tá. Então, a gente começou em Cabo Verde, trabalhando nesses projetos, né, internacionais, fizemos um outro projeto acho que era a PNUD, e era Nações Unidas, para planejar as 18 principais áreas protegidas do país, parques nacionais, monumentos. E aí, curioso, porque você vai criando uma rede e uma coisa leva a outra, né? Então, o projeto de Cabo Verde, ele nos levou a conhecer, através de um cliente de Cabo Verde, nos levou a conhecer uma empresa multinacional de consultoria alemã, mas que tinha escritório nos Emirados Árabes, entre vários outros países, que nos convidaram para fazer um projeto nos Emirados Árabes, com a Emirates Nature WWF. A Emirates Nature é a principal entidade de conservação de lá, cuja diretora é a mesma presidente da IUCN, né, que é a entidade internacional das unidades de conservação, e que levou para lá a WWF 10, 15 anos atrás. Então a gente fez esse primeiro projeto, essa parceria deu certo, e a gente acabou fazendo um termo de colaboração, cooperação com a Emirates Nature, para fazer vários projetos lá. E a gente já está no terceiro, quarto projeto, e até agora em outubro, né, daqui a algumas semanas, vai ter o Congresso Internacional da IUCN, que acontece acho que a cada 4 anos, esse ano é em Abu Dhabi, a gente vai estar lá participando, e vai estar com os clientes, enfim, vai ser super bacana. Então você vai criando uma rede, quando você faz bem, né, os clientes vão recomendando. E, claro, em algumas situações são concorrências internacionais, que a gente aprende a participar e concorre com empresas europeias, americanas, enfim,
Nesse projeto de Cabo Verde, por exemplo, são concorrências. E, claro, a gente não ganha todas, né? Sim. Você tem que participar de 10 para ganhar uma, duas. Mas se você vai, chega o momento, né? E aí, um vai indicando para o outro, né? Então, esse trabalho dos Emirados, acho que ele deu uma visibilidade legal para a gente tem ganho aí algumas premiações internacionais no nosso setor. E aí isso vai abrindo para outros trabalhos, né? Então, ano passado a gente fez uma coisinha menor com o pessoal da União Europeia, com um programa que eles têm que chama The New Bauhaus, que é para difundir a sustentabilidade, a visão das cidades, a qualidade de vida urbana de cidades europeias. Enfim, a gente fez um trabalhinho com eles em Buenos Aires. A gente está fazendo no Paraguai um projeto de um equipamento que chama Turista Roga, que é a Casa do Turista, que vai ser um grande museu para recepcionar o turista que vai para Assunção. Então, se você for visitar Assunção, sei lá, daqui a 2 anos, quando estiver pronto, a obra estiver pronta, e você quiser saber, o que é que eu vou fazer, como é que eu estruturo minha visita, você tem que ir lá no Turista Roga. Acho que vai ser um edifício bem emblemático. Ano passado a gente fez um trabalho no Panamá, já para clientes privados, num lugar super lindo, chama Playa Venal, né? Um lugar de litoral. Aí é isso, uma coisa vai puxando a outra, né? Eu tenho certeza, olha, bom, deu para ver o nosso convidado aqui, ele tem muita experiência. Eu tenho certeza, Pedro, que você coloca esse amor e essa paixão em todos os projetos, Sim. inclusive nos imobiliários, tenho certeza. Sim. Mas quando eu tô ouvindo aqui e vendo você falar dos projetos em unidade de conservação, nas áreas protegidas, parece que teu olho dá um brilho a mais, assim, né? Porque realmente é isso, né? Eu acredito que o ambiente natural, ele traz isso pra gente. Quando a gente começa a trabalhar, Total. é uma sinergia que dá, né? Assim, a MSV, a gente tem trabalhado nos últimos anos aí muito nessa temática também, nessa agenda, né, das unidades de conservação, né? Parte dos nossos clientes mais recentes são concessionários, enfim. Então, eu estou aqui ouvindo você e vendo o teu olho aqui brilhar, é o mesmo brilho do meu olho, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Você falou que começou em 2016, a primeira agenda lá em Aparados da Serra, né? Aparados acho que foi um pouco depois. 2016 foi quando começou a Natureza Urbana. Os primeiros projetos foram no Iguaçu. No Iguaçu, perdão. Eu falei Aparados. Não sei se foi Não, você falou de 2016, eu gravei, não, mas foi do Iguaçu mesmo. Mas 2016, ou seja, vamos colocar aí 9 anos, daqui a pouco 10 anos, estamos próximos aí de 2026. Nesses 10 anos, o que você viu de aumento? E aí, assim, aqui a nossa audiência está muito focada no turismo de natureza, no turismo de aventura. O que você viu nesses 10 anos que o mercado avançou e profissionalizou nessa agenda, né, com as atividades de aventura? Você consegue enxergar que a gente cresceu? Isso tem... essa pauta tem sido recorrente nas unidades de conservação, né, essa temática da natureza, do turismo de natureza, enfim. Como que você enxerga isso? Primeiro, assim, eu acho que para responder a tua pergunta, eu vou fazer uma regressão, assim, talvez uma regressão de 500 anos, assim, até a chegada dos conquistadores no Brasil. Por quê? Eu acredito, assim, que na origem, infelizmente, a gente tem uma vida muito distanciada da natureza aqui no Brasil, né? A gente não tem ainda uma cultura de parques nacionais como os americanos têm, né? E eu acho que isso tem a ver um pouco com que lá na origem, né, na colonização, a natureza era um lugar a ser desbravado, consequentemente destruído, né, para dar lugar às cidades e outras coisas, né? Tanto é que, assim, a gente tem a Amazônia, mas a Amazônia parece uma coisa muito distante, né? Quem já foi na Amazônia, né? Assim, quantos brasileiros já foram? Que porcentagem da população, né? Muito pouco. Até foi legal, acho que numa gestão anterior, não lembro em que momento, que a Marina pregava muito isso, né? As pessoas têm que conhecer a Amazônia, né? Mas é difícil, né? É longe, é caro, né? Então, a gente tem esse distanciamento. Mesmo essa natureza toda no entorno de São Paulo, né? Muita gente que mora em São Paulo não conhece, né? Então, tem, eu acho que talvez um divisor de águas, que é esse esforço de criar o ICMBio, de criar uma entidade que vai olhar os parques nacionais, que vai olhar as unidades de conservação, né? Que muda um pouco o foco, que é preciso conhecer para conservar e não fechar a porteira
porque isso faz o quê? A pessoa pular o muro E fazer tudo que não pode fazer. Tudo que não pode fazer, né? Isso mesmo. E aí essa agenda que começou ali com a criação do ICMBio, né? Assim, a realmente se estruturar, ela vai ganhando força, né? E aí os estados começam a olhar, né? As secretarias do meio ambiente dos estados, as prefeituras, né? Instituições do terceiro setor, como o Instituto CEMEA, que foi criado para impulsionar esse mercado. E aí começa, claro, desde um olhar da estruturação a ter mais oportunidades, porque antes, em alguns parques nacionais, ou ainda em muitos, na verdade, você não consegue visitar, né? Não tem como, ou não tem uma mínima estrutura, né, que te conduza, que te dê informações. O próprio setor do turismo, talvez às vezes nem consegue vender aquele produto, porque não tem onde o cara se hospedar, não tem como chegar, a estrada é ruim, né? Então, começou essa agenda, claro, pelos lugares que estavam mais palpáveis, que eram os lugares que, alguns dos que tinham mais exuberância, não todos, né? Sei lá, tem, pô, Monte Roraima, que deve ser super incrível, mas inacessível, mas as cataratas, que, né, tá ali, que transformou Foz do Iguaçu, entre outros lugares, né? E aí começou essa agenda de parcerias a ganhar força, né? Por meio das concessões. Eu acho que ainda tem muito a caminhar, porque hoje, como ainda é algo, de certa forma, recente, a gente tem olhado muito no mercado com grandes contratos para a gestão das unidades, né? E aí aquela empresa que ganhou aquele contrato, ela traz outros parceiros na aba, né? Enquanto você vê nos parques americanos, por exemplo, no mesmo parque tem 100 contratos diferentes. Eles não jogam tudo numa única empresa, único né? CNPJ. Exato. E isso tem vários ganhos porque você consegue trazer os melhores de cada área e não jogar numa empresa que vai verticalizar, né? E quem já teve experiência de ir em alguns parques nacionais concessionados, né? Principalmente dos primeiros contratos, agora isso se quer melhorar. Você chegava ali e sei lá, talvez a alimentação não tinha nada a ver com o Parque Nacional ou arquitetura, né? E, pô, isso mata a experiência, né? Então, tem uma crescente de oportunidades no mercado. Consequentemente, vão surgindo outras empresas, vão se formando outros grupos que começam a olhar para esse setor, né? E começa a ter muito mais oportunidade para todo mundo, né? Para mim, para você, né? Para quem trabalha com projeto, com obra, com consultoria, sei lá, no setor assim, de uma forma operação, né? No setor diverso, né? E aí, claro, isso impulsiona também o mercado privado, né? Tanto é que se você vai nos parques americanos, né? Eu tive a experiência de fazer uma viagem muito bacana que recomendo aí para quem quiser, né? Que é você pegar um motorhome em São Francisco por ali e até Yosemite, né? Em alguns parques, Sequoia, etc. O entorno desses parques, eles têm muitas operações privadas, né? Então, você consegue ter muita experiência bacana em algo equivalente a RPPNs ou empreendimentos privados também na borda dos parques. Na zona de amortecimento. Na zona de amortecimento, né? E aqui, talvez a gente não tenha isso de uma forma tão clara, mas tem algumas situações, né? Sei lá, em Campos do Jordão você tem o Horto, Campos tem um monte de operações privadas, né? Aí aconteceu o contrário, na verdade. Primeiro, que achei uma coisa bem brasileira, né? Os privados se estruturaram antes, depois vieram as concessões do Parque Capivari, que é até projeto nosso, né? Que hoje é o principal atrativo turístico lá, recebeu quase 4 milhões de visitantes ano passado. O Horto, que foi concessionado, né? Então acontece um pouco o contrário. Mas também tem situações que ainda eu vejo que a gente ainda não tem, do ponto de vista talvez governamental, esse olhar para trazer mais a natureza como fonte de recursos, né? Então, vou dar um exemplo aqui, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu se desenvolveu muito por conta das cataratas, né? E da relação ali da tríplice fronteira, né? Relação com o Paraguai e Itaipu também, né? Toda a pujança econômica de Itaipu. Se desenvolveu como um turismo, claro, fora as cataratas, né? Você vai para Foz, você não chega e não tem essa percepção de natureza. É um turismo muito de convenções, hotéis de grande porte, outro viés, né? Parque. Claro, e aí
tudo bem, aí vão surgindo os empreendimentos privados legais, né? Parque das Aves, outras os coisas. Parques temáticos, né? E alguns temáticos que estão lá, mas podiam estar em qualquer lugar, né? Sim. Lá, Museu de Cera, podia estar em São Paulo, podia estar, né? Sim. Uma franquia. Assim como estão, então, assim como estão, não conecta com a natureza, né? Quando você vai para Puerto Iguaçu, cruza a ponte para a Argentina, para eles os argentinos falaram, eu tenho vários amigos argentinos, né? E eles falaram, pô, pra gente Porto Iguaçu é como se fosse, sei lá, o Amapá, o Acre, assim, é tipo a ponta do país, né? Então talvez teve menos pressão de desenvolvimento econômico, mas teve um desenvolvimento relacionado ao fato de existir as cataratas. E aí você tem os hotéis do lado de lá, para mim são muito mais legais, os ecológicos, tem muito mais uma pegada de natureza, a cidadezinha menor e tal, né? Não que Foz do Iguaçu não tenha suas qualidades, mas assim, para turismo natureza, o lado argentino, pô, é muito bacana. E o Parque Brasileiro, claro, ele vai melhorar muito com esse contrato sendo bem implementado, né? A gente teve a oportunidade de estruturar com o BNDES. No projeto tem muita coisa legal prevista. Foi recém-concessionado, teve uns 5 anos. Não, acho que 2. Eles estão na fase ainda de aprovações de projetos, começando a fazer primeiras obras. A gente não está participando da implantação, mas a gente participou da estruturação. A gente está fazendo agora outra estruturação lá, que é o passeio embarcado, que é conhecido como Macuco Safari, né? Que é aquele passeio. Flexboat, né? Então, assim, eu acho que tem uma crescente, né? E quando você tem o poder público impulsionando uma agenda, então você vê o federal impulsionando, aí os estados começam a olhar, aí começam a querer fazer também, aí as prefeituras começam a querer fazer também, e aí o setor privado vem junto, não só participando dos projetos públicos, mas também fazendo projetos 100% privados, né? E aí, claro, o público, né, as pessoas, né, começam a ter oferta, começam de alguma forma, serem convidados a isso, né? E se a gente for olhar na essência, isso faz muito sentido, porque, pô, deu pandemia, né, e todo mundo queria ir para onde, né? Todo mundo queria estar na natureza, queria andar ao ar livre, queria se refugiar no campo, né? Então tá na nossa essência, né? A gente é natureza também, né? O ser humano é natureza, né? Então, a partir do momento que você faz essa conexão, putz, é viciante, né? Lá você só quer mais, né? Então... O bichinho dá uma picada dá uma picada ali. É isso, é o que aconteceu comigo quando eu falei dos projetos lá de trás, né? Muito legal. E aí, nisso, você tem visto bastante aventura acontecendo naturalmente. Atividades de aventura mesmo. Tenho visto uma crescente de interesse por escalada, né? Pessoas próximas, né? Lá no escritório, né? Na natureza urbana, várias pessoas curtem escalada, amigos, né? E atividades de aventura de uma forma geral, né? Tirolesa, arvorismo, né? Claro, eu, como também trabalho nessa área, acabo fazendo muito viagem para benchmark, né? Ou para ver, enfim, no geral, né? Desde trilha, hospitalidade, operações, aventura, né? Turismo regenerativo de uma forma geral, né? Então, estou sempre procurando oportunidades, né? E estou lembrando até aqui... É engraçado, porque tem países até vizinhos nossos, né? Por exemplo, o Chile e a Argentina. A minha percepção é que eles têm uma integração com a natureza mais forte que a nossa no dia a dia. O Chile, assim, talvez, porque o Chile é aquela tripa que é todo entre litoral e Cordilheira dos Andes e é isso. Você tá ali olhando a montanha ou tá olhando o mar. Natureza full time. Não tem nem como escapar, né? Então, né, eu lembro muito de um circuito que eu fiz de tirolesa incrível no Chile, que agora está me escapando exatamente o nome do lugar, mas era na borda da Patagônia. Você descia a encosta de um vulcão que até estava nevado, era verão, mas lá em cima estava neve, né? E aí você descia fazendo um circuito que eram uns 9 trajetos, assim, legal, olhando uns lagos, assim, descendo. Putz, assim, uma experiência animal, assim, muito, muito incrível, né? E eu acho que a gente pode, no nosso dia a dia, buscar estar mais perto da natureza, né? Buscar, mesmo se você mora em São Paulo, tem muito lugar hoje que oferece, né, uma distância de passar o dia, né, ou um final de semana, de ter atividades de aventura, de ter experiências, né? Enfim. Já diria o Luizão, né? Para grandes aventuras bastam pequenas distâncias. Né? Aqui em São Paulo, aqui a gente tem a oportunidade de fazer atividades de natureza aí
na capital paulista, tem rafting, Exato. tem rafting na Exato. capital paulista, mas aí você dá um Google aí e coloca lá para ver se dá para fazer mesmo, você vai ver que tem, né? E ainda nessa temática de aventura, de natureza urbana e tudo mais, e aí você tem um olhar arquitetônico, claro, Sim. né, de construção, de essência, de DNA, Sim. e a questão da segurança, porque é uma temática que a gente sempre traz aqui no Aventurando Sim. Cast. Como que um arquiteto, né, tá ali projetando, ele tem espaço para ele pensar também nessa questão da segurança, e se tem, como que isso acontece? Fala pra gente aí. Primeiro, sob uma perspectiva de planejamento de uma forma mais estruturada, a gente gosta muito de usar o ROVUC, né? Que para quem não conhece é o Rol de Oportunidade de Visitação em Unidades de Conservação. Então, basicamente, essa metodologia, o que é que ela vai te dizer? Isso você pode aplicar para uma área privada até de forma análoga, né? Você vai olhar aquele território, aquele lugar, vai entender as características dele e também do público que você está trazendo e vai adequar as atividades e, consequentemente, a infraestrutura ao que você está planejando, né? Então, né, dentro do ROVUC, né, a gente tem aquelas classificações, né, das áreas prístinas, né, onde você não deve ter nenhuma infraestrutura, a pessoa e a natureza ali, ela sabe que está tomando os riscos de estar ali naquele lugar, né, sei lá, o Pico das Agulhas Negras, por exemplo. Enfim, você até pode ter as vias de escalada, Sim. sinalização, mas enfim, é algo ali que você O menos é mais ali, né? menos é mais, e aí depois você tem as áreas naturais, seminaturais, até chegar em algo que pode ter um aspecto mais urbanizado. Não é urbanizado no sentido cidade, mas pode ser o centro de visitantes, o hotel, né? Tem uma construção, uma coisa do tipo. Então, primeiro, acho que a gente tem que olhar esses lugares e adequar a infraestrutura a eles, né? Então, tem situações onde você tem que ter a consciência que para estar ali você pode estar correndo alguns riscos, né? Porque é isso, a natureza é selvagem, né? Então, claro, você tem que ter, seja um cuidado para uma queda ou um contato com animais, enfim, mas você não é obrigado a estar ali, né? Até se fala muito isso, né? Do direito de correr o risco, né? Sim. Né? Em muitos lugares se assinam. Que a cultura já entrou nessa questão do europeu ou do próprio americano, a exposição ao risco, o direito de correr risco, assim, essa cultura já é muito mais enraizada, né, neles. Eles já têm muito mais isso daí. E aqui no Brasil a gente está ainda num outro momento, em todas as esferas, inclusive nessa questão da exposição ao risco, né? Mas exato. É só um... Então ali talvez assim, nesse limite, nesse extremo, né? É quase que você preparado, né? Saber o que é que você vai fazer, o que é que você vai encontrar, né? E o que é que você precisa ali, se você, sei lá, não sei, se você vai fazer uma trilha de longo curso, você vai ter que levar o quê, né? Se você se machucar, etc, né? Enfim. Claro que do ponto de vista da estruturação, né? Se você está fomentando 100 mil pessoas fazerem uma trilha, pô, é bastante gente, Sim. né? Se o público é de criança a idoso, aí você tem que adequar a tua estrutura àquele público, né? Então, é uma trilha elevada, acessível, né? Do ponto de vista, né, de um cadeirante, uma pessoa com discapacidade. O que é que você precisa ter, né? Guarda-corpo, sinalização. E aí isso vai, claro, até as atividades de aventura, né? Com todos os equipamentos, que aí vocês conhecem melhor que ninguém, né? Tirolesa, arvorismo, né? E como é que você também consegue, inclusive nesses equipamentos, adaptar para ter situações que você pode levar uma pessoa... Né? Eu lembro agora até lá no nosso último evento da Beta, que tava lá, eu tô esquecendo o nome dele agora, mas um cara lá de Bonito, que tem o parque... Bruno Leite. O Bruno, que tava até no meu painel. Bruno Miranda. E ele mostrando, né, como Parque Ecológico Rio Formoso. A avó dele fez uma tirolesa de um percurso longo, né, com 91 anos, né, uma coisa assim, numa cadeirinha, tal. Então, ali, você adapta a segurança e as condições àquele público que você quer atender, né? Então, o que você não pode é gerar uma situação contraditória, né? Tipo, não, eu vou trazer aqui 500 mil pessoas para fazer esse atrativo, né? Para conhecer esse lugar,
né, que não são especializados em ecoturismo. E é curioso, voltando à dicotomia entre Foz do Iguaçu e Porto Iguaçu, até o próprio pessoal de Foz fala, né? Eu acho que eu já escutei até de alguém do ICMBio. Em Foz do Iguaçu o pessoal está de tamanco, né? Então você vai ter a trilha Cataratas. Como é que você vai fazer para uma pessoa que foi lá participar de sei lá, de um encontro de advogados? Vou falar aqui assim para dizer que são pessoas que se vestem mais formais em geral, né? E do outro lado da Argentina tem uma pegada mais aventureira, né? Naturalmente, assim, pela forma como foi estruturado o parque e a cidade, né? Então, assim, o que é complicado é você querer trazer um fluxo grande ou um perfil de público que não necessariamente é ecoturista, né? Ou que está ali querendo uma contemplação mais Nutella, vamos chamar assim, né? E você não ter a estrutura adequada para aquele público que você está convidando, né? Se você tem um atrativo que é muito chamativo e você está convidando, você tem que adequar a tua estrutura àquele público, né? Se poxa, não, é um atrativo super, vamos dizer, é o atrativo mais roots do parque, que quem vai para aquela trilha de 20 quilômetros sabe que pode cruzar com a cobra, que vai ter buraco na trilha, que tarará, tarará, vai com mapinha, GPS, você avisando ao cara e informando, pô, beleza, né? O que não pode é gerar esse conflito aí, né? Legal. Mais ou menos assim, né? Você foca no teu cliente, entenda qual que é o teu cliente, aí você desenvolve o produto, né? Que é mais ou menos uma máxima aí do mundo comercial, corporativo, né? Você encontra o teu cliente e desenvolve o produto, né? Mais ou menos assim. Aí, lógico, você tem classificações, né? Hoje o Brasil ele cresceu muito essa questão de normas técnicas, né? A gente tem uma norma, inclusive, que vai tratar exatamente disso que a gente está falando, que é a ISO 21103, né? Informações ao participante, ou seja, é a comunicação, né? A maioria dos acidentes hoje que acontecem no Brasil, né? Falando aqui do Brasil, mas é por falta ou falha na comunicação. Então é isso, ó, você tem uma trilha de longo curso, precisa ter lá uma perneira, precisa ter lá um lanche, precisa ter apito, precisa ter o GPS, o spoiler, enfim. Aí cada um vai classificar... Né? E você vai informar, olha, você está saindo desse ponto até aquele ponto, enfim, garantir o controle e a segurança, né? Para que o turista tenha a melhor experiência. E claro, a gente tem as oportunidades de... eu gosto de pensar assim, viu, Pedro? Que as nossas atividades, né? Quando a gente constrói uma tirolesa, um arvorismo, elas acabam, de alguma certa maneira, contribuindo, né? Convidando as pessoas para conhecerem as unidades de conservação, as áreas protegidas, né? De alguma certa maneira, isso convida, né? Assim, ela traz a pessoa para aquele local e é a conservação através da visitação. Às vezes você fala assim, poxa, a pessoa não quer fazer uma trilha de 3, 4 horas, mas de repente ela topa fazer uma tirolesa, né? Um curto espaço de tempo, ou um circuito de tirolesas, né? Que é algo que eu acho que a gente... Né? Tenho certeza, que eu acredito muito que o Brasil precisa crescer nisso, nessas questões de circuitos, né? Eu fiz recentemente um benchmark na Costa Rica, fui com o polo de Sebrae de Ecoturismo, inclusive um abraço pro pessoal lá, o Télcio, que é o gestor qualquer dia ele vai vir conversar aqui com a gente. E a gente teve lá uma experiência, né? Algumas experiências nesses parques de aventura, assim, circuitos de tirolesa. Tirolesa curtinha aqui, uma aqui, outra ali, passa na frente de uma cachoeira, um vale e tal, não sei o quê. Então, acredito que a gente tem muita oportunidade de crescer aí para os próximos anos, né? Com essa agenda mesmo de conservação. E aí tem... Posso só te complementar? Deve, pelo amor de Deus. Eu acho muito incrível essas atividades de aventura, né? Que vocês estruturam, né? Porque te permite ali ter uma adrenalina e uma sensação ali de, sei lá, descer uma tirolesa no meio das árvores e tal, de uma forma controlada e segura, né? Então, isso é muito especial, é muito bacana, né? E quem nunca fez tem que fazer, né? E é isso, porque você não teria como fazer aquela mesma coisa, sabe? A não ser que fosse Tarzan, né? O estereótipo, assim, não... ou voasse, né? Assim, então permite uma sensação, assim, de imersão, assim, que é muito especial, né? E democrática, né? Você comentou da avó do Bruno, ela se chama Dona Eza. Né? Eu conheci a Dona Eza, ela tinha 88.
89 anos. E aí, acho que foi isso, 88. Eu lembro que depois de alguns anos, ela fez a festa de 90 anos, e aí todos os netos, os filhos, eles foram para o Nordeste para celebrar o aniversário da Dona Eza, né? E a Dona Eza, então, e são nossos clientes, né? Inclusive, um abraço aí, Parque Ecológico Formoso, o Bruno, né? A Vanessa, a Vânia, a Wanda, né? Toda a família, a Dona Eza, enfim, são grandes amigos, eu tenho um carinho muito grande. Inclusive, hoje de manhã eu falei com o Bruno, né? Ele foi homenageado ontem, sabia que o Bruno se tornou cidadão bonitense. Ontem ele foi homenageado lá na Câmara e recebeu o título. Agora ele não é mais bonitinho, agora ele é bonitense. Você sabe que quem nasce em bonito é bonitense, né? E quem não é, no caso dele, era bonitinho. Então agora ele se tornou bonitense. Parabéns, Bruno, meu irmão. E aí quando a gente então trabalha com essa linha de pensamento, você democratiza, né? Você convida as pessoas, meio que assim, desde dos 4, 5 anos ali até a Dona Eza, quando desceu com 91 anos, se não me engano ela desceu a tirolesa 91, 92, enfim. E aí tá até, assim, ela pode descer e tá ali, um produto super democrático, acessível, né? A gente trabalha com acessibilidade, mobilidade reduzida, enfim. Então você democratiza, porque nem todo mundo é o Tarzan, né? Nem todo mundo vai conseguir lá segurar, enfim, fazer nesse formato, porque a aventura ela acaba de alguma certa maneira ficando no campo imaginário, né? Que a aventura é rumo ao desconhecido, é o advento, né? O que há de vir, eu não sei o que vai acontecer, né? Então ela acaba ficando um pouco no campo imaginário das pessoas, porque a atividade ela tem começo, meio e fim, pelo menos deveria ser assim, né? Algumas operações, infelizmente, não são assim, mas operações de padrão, com segurança, todo mundo já sabe, né? Ou seja, o backstage ali, todo mundo, os operadores já sabem, não é aventura para o operador, né? Então, é aventura para quem está participando ali. Então, fica nesse campo, né? O que será que vai acontecer? Mas a gente tem várias etapas na aventura e trabalhando muito essa temática da segurança. Então, você convida essas pessoas de todas as idades, né, para fazer atividade de aventura. Então, ela acaba sendo, de fato, um cartão de visita. E aí a pessoa chega lá e fala, poxa, que lugar bonito. O que é isso aqui? Isso aqui é um parque nacional. Isso aqui é um parque nacional. Isso aqui é um parque estadual. Isso aqui é um parque municipal. Enfim, tem crescido realmente essa agenda. E esses equipamentos, então, eles acabam, de alguma certa maneira, também, né, ajudando, né, junto com tantos outros serviços que são oferecidos, né, dentro das unidades de conservação. Eu queria te fazer uma pergunta, que eu sei que a tua especialidade também, você tem, tá aqui no teu currículo. Me corrija aqui se essa frase, eu não vou tentar criar aqui essa frase e você me dá a tua impressão. Mas a sustentabilidade é algo que ficou no passado e agora a sustentabilidade ela já não é suficiente e a gente tem que trabalhar na visão mais regenerativa. É isso mesmo ou não é tão assim? O que você acha disso? É daí para mais, na verdade, né? Porque eu acho que a sustentabilidade, o termo quando surgiu, né? Ele olhava mais assim, uma forma de você mitigar algumas questões, mas muito pontuais, na verdade. Você seguia impactando a natureza, né? Eu gosto muito daquele conceito da economia donut, né? O conceito da economia donut, pode ser desenhado como um donut mesmo, né? Que ele tem um entendimento que, tudo bem, somos seres humanos na Terra, precisamos de emprego, alimento, etc. Mas você não pode ultrapassar os limites do planeta, porque quando você ultrapassa, você tem as mudanças climáticas, as queimadas, etc., né? E aí até, se fosse pensar numa área natural, né? Quando você ultrapassa os limites, você mesmo está tirando valor. Então, até olhando sobre a ótica econômica, não faria sentido você ultrapassar os limites. Então, a sustentabilidade, inicialmente, ela veio para mitigar em ações ali, né? E aí eu vejo muito, assim, uma coisa curiosa, assim, durante alguns anos, quando eu trabalhava na IDOM, eu fui coordenador, eu fui o responsável na Câmara de Comércio Espanha-Brasil, eu era o coordenador do Comitê de Sustentabilidade, né? E aí, do meu lado, era a ótica de olhar para os lugares, né, e desenvolver projetos que tivessem essa integração natural e social. Mas várias empresas que estavam ali, multinacionais, sei lá, Telefônica, Santander, empresas espanholas, estava a área ou do marketing ou a área
que talvez hoje até migrou para a agenda ESG, mas assim, era uma coisa muito tangencial, sabe? É tipo assim, o nosso negócio é esse, a gente faz ele desse jeito e a gente não vai mudar, mas que ações a gente pode fazer para ser melhor percebido, para ter algum tipo de sustentabilidade, mas é, sei lá, alguma ação com o entorno, mas você não olha para o seu negócio se ele é sustentável ou não. Tá. Sabe? Mas seria mais essa visão de marketing, de branding, seria isso? Ou de uma mitigação muito pontual. Eu vou dar outro exemplo aqui do setor de construção, né? A gente tem no setor de construção... A minha pergunta era só para ficar bonitinho na foto ou não? Não é isso? Em parte, sim. Em parte para ficar bonito na foto, né? Ou para mitigar alguma questão ali com o entorno, mas tipo assim, não, isso aqui a gente tem que fazer para não gerar um conflito com a comunidade, por exemplo. Era pontual mesmo. Então, uma coisa pontual, né? Então, no setor de construção, por exemplo, você tem as certificações. Certificação LEED, certificação Aqua, sites. As certificações hoje, elas foram evoluindo e é possível você construir um caminho para certificar o teu projeto, onde, de fato, você busca uma integração maior com a natureza, você busca um respeito maior, né? A gente mesmo já desenvolveu, inclusive lá com a Emirates Nature, a gente desenvolveu um trabalho para criar um ecolabel para ocupação sustentável de um dos Emirados. Mas na origem, essas certificações, elas diziam o quê? Você vai fazer um edifício de escritório, uma torre, mas se o teu ar-condicionado for de tal tipo que gasta menos energia, check. Você pode ser o prédio LEED Platinum, mas você é todo pele de vidro, não pode abrir uma janela, não tem nenhuma relação com o entorno, com a cidade. Isso para mim não é ser sustentável, né? Então, eu acho que esses exemplos que eu dei, né, era para falar muito como esse mercado, né, de certa forma, percebia a sustentabilidade, né? Quando a gente olha para o desenvolvimento regenerativo, a gente olha de fato de ter alguma entrega para a natureza, né? Então a gente olha para recuperar, a gente olha para reflorestar, né? Essa área aqui é pasto, não, vamos reflorestar, né? Vamos deixar muitas vezes, né, as nascentes acabam secando, né? Mas a natureza ela é muito forte e aí volta, né? Aquele caso lá de Sebastião Salgado, incrível, né, da área dele. Então, é reflorestar, é olhar para a comunidade que está no entorno e prover oportunidades, né, para eles integrar o projeto, né? Então, é isso, assim, é ir além, né? É, de fato, você olhar para esses sistemas que compõem aquele território, né? E não chegar como empreendedor com um elemento externo e se sobrepor àquilo. E, na verdade, pensar como você pode trabalhar com aqueles recursos, né? Muito legal. Eu fiz essa provocação, essa pergunta provocativa porque quando eu me deparo com alguns empreendimentos, turismo sustentável, alguma coisa assim, eu entendo partes, mas me parece que é algo já do passado, assim. Sim. E em alguns casos que eu conheci, alguns empreendimentos o DNA dos empreendedores era uma coisa muito assim de fachada. Coloca aí que fica bonito. Sabe assim? Não, já vi vários... sustentável. Bota sustentável aí, vamos ver. Ficou bom, hein? E assim, na prática, você olhava e fala assim, isso aqui não tem nada, nem sustentável é. Sim. Né? Então, assim, me parece que alguns usam esse termo sustentável, empreendimento sustentável, isso aqui é sustentável, para ficar bonitinho na foto, tem a ver com o brand do negócio, conta uma história e, enfim. Mas e já o contrário, quando eu vejo que alguns nem colocam essa questão regenerativa, e aí você chega em empreendimentos que você olha e fala assim, né, estilo Sebastião Salgado, você fala assim, poxa, cara, olha isso aqui, né? A pessoa regenerou mesmo, ela não deixou a árvore de pé, ela plantou a árvore, né? Então é diferente. Isso é um tema que me preocupa, né? Porque, de fato, tem muito esse greenwashing, né? Na linha do que eu te comentei antes até, que você vê ali no mercado imobiliário, você vê muito, né? Aí você vê o prédio ali, botânica, sei lá, ou floresta, sei lá o quê. E é um edifício convencional que o cara talvez colocou mais planta ali no térreo e disse, porra, né? O marketing nem conversou com o arquiteto antes, assim. Agora, me preocupa, de fato, e às vezes até eu fico pensando, será que
será que precisa? Mais do que colocar um termo, você tem que fazer, na real, né? Então agora é isso. Agora, no nosso mercado, como a gente trabalha mais com natureza, né? O regenerativo, ele está começando a ser esse termo novo que está agora cada vez... Tem que tomar cuidado também, Tem que tomar cuidado, porque nem todo mundo vai estar fazendo na real. E me preocupa também de não estar... surfando a onda do momento, né? Então, assim, na verdade, me preocupa mais o que é que a gente faz. Sim. Né? Então, sei lá, do meu lado, o nome da empresa, do escritório, né? Natureza Urbana, eu acho que já busca ali, né? Então, claro, a gente olha para essas metodologias e tudo, mas tem que ter esse cuidado de não estar surfando uma onda, né? E cuidado que eu digo não é só com o que a gente faz, não. É vigilante com o que os outros estão contando, na linha que você falou, né? O cara coloca ali e não está fazendo nada. E o importante, na verdade, é fazer, né? Eu vejo que é mais do que dizer. Com certeza, sem sombra de... Eu vejo que é meio que perceptível, né? Tem uma pessoa que eu admiro muito, que é a Ana Couto. Ela fala sobre branding, né? E ela tem um livro, né, Revolução do Branding, enfim, e ela fala que o branding para ela é uma visão 360. Ela começa falando que faz e fala. Né? Primeiro você depois você faz, depois você fala. Acontece que alguns começam a falar, não faz e não né? Então, enfim, mas é só realmente uma provocação, e você que está nos assistindo aí, nossa audiência, né? Eu tenho certeza que muitos da nossa audiência são pessoas que, na sua essência, né? Porque é um mercado de natureza, é isso, né? Sim. As pessoas têm isso no seu DNA já e às vezes... Não precisa nem falar, né? Que a pessoa chega, é tangível, né? Fala, nossa, olha que cuidado, né? Olha como que era. A gente tem um cliente em Brotas, que é a Laia. Então, quando você chega ali no Poção, né? Que é o parque de aventura deles, você vê... Ali era uma cultura, uma monocultura, né? Plantio de cana, se eu não me engano. Então, tem as fotos, né? Você vê ali como que era o parque e como que está hoje. E ele não coloca lá que ele é, né, sustentável, regenerativo, porque já é do... Eu fico pensando assim, né? Se não fosse sustentável, qual que seria a opção? Não ser, né? Sabe assim? É que nem quando a pessoa fala, não, a gente segue as normas técnicas, né, de segurança. Tá, mas eu sei que tem muita gente que não segue, mas assim, qual que seria a alternativa? Não seguir? Né? Porque aquilo ali é o critério mínimo, né? Para você ofertar o produto, isso é Código de Defesa do Consumidor e Lei Geral do Turismo, né? Então, o critério mínimo é dali para mais. E né? muitas vezes as leis, elas estão obsoletas, né? Sim. E muitas vezes acontece, principalmente, eu vejo isso no ambiente urbano, em plano diretor. Às vezes até pode ter ali uma boa intenção da prefeitura e tal, mas aí você leva... Acontece mil coisas na escala federal, né? E aí vai ser aprovado aquele plano, vai ser aprovado... E aí vem 1000 emendas no meio da madrugada e tal. E aí muda todo o negócio, desvirtua. Então, é isso. Se você pensar, não, eu vou fazer... Não, a lei permite, então eu posso. Mas não, acho que você tem que, na verdade, refletir sobre o que você está fazendo. Né? Infelizmente, essa da calada da noite acontece muito, né? Amigo, olha, eu penso que tem muitas perguntas e muito bate-papo, mas nosso tempo aqui está chegando no final. Eu falei para você que ia passar muito rápido e a gente vai aqui conversando e uma coisa vai puxando a outra. É legal não ter pauta, porque é isso, né? A gente dá liberdade aí para conversar e extraindo o melhor, né? Eu queria que antes de você se despedir, né, da nossa audiência, que você deixe um recado, né, para quem está começando a empreender, né, na área de turismo de natureza ou de arquitetura, né, com esse viés de natureza, né, e na sequência já pode se despedir também da nossa equipe, da nossa audiência, enfim. E depois eu te agradeço, aí eu dou o recado final, tá? Legal. Então olha ali para aquela câmera e dá imagina assim, o arquiteto aí, o Pedro, quando estava estudando lá na universidade, e enfim, com a cabeça cheia de ideias. Fala um pouco para esse pessoal. Eu acho que um recado que eu daria é para as pessoas terem muito a cabeça aberta, não sair da universidade pensando em entrar no automático de fazer o que os outros estão fazendo, pensar em estar sempre aprendendo, né? Porque acho que é isso que renova até a gente como vida mesmo, e como a gente pode contribuir, né, para esse planeta e para a melhoria daquelas atividades aí no setor que a gente atua, né? Então, não ter medo de inovar, né? Não ter medo de conhecer
enfim, dos desafios, né? Acho que é legal, eu gosto sempre de viver com desafios, né? Cada projeto novo é um desafio, né? Então, acho que seria esse o meu recado. Legal. E aí já aproveita, então, deixa um abraço para o teu pessoal, para a tua equipe, tua família, enfim, deixa, por gentileza, as suas mídias, onde que o pessoal encontra mais sobre a natureza urbana, sobre o Pedro. Não, com certeza. Bom, vocês podem nos encontrar na internet, no site da Natureza Urbana, www.naturezaurbana.net, no Instagram, @naturezaurbana_br, e o meu, @pedropelira, e eu estou no LinkedIn também, Pedro Lira, então quem quiser trocar uma ideia, nos encontra e me encontra nesses canais. É isso, fico à disposição e agradeço muito, muito bacana. Legal. Bom, show de bola, Pedro. Queria te agradecer, né, a tua agenda, a tua disponibilidade, né, de vir aqui bater um papo, contar pra gente um pouco da tua história, né, um pouco, porque realmente uma hora é muito pouco tempo, né, pra gente conversar aqui e entender um pouco mais sobre esse profissional que é o Pedro, né, o que você tem feito. Mas realmente parabenizar, porque eu, enquanto profissional do setor, eu tenho uma admiração muito grande, né, pelos teus projetos, já te acompanho há um tempo, né, e para mim é uma grande honra, uma grande satisfação estar batendo esse papo aqui contigo. A gente já trabalhou em um projeto aí indiretamente, né, a gente não nos conhecia na época. Vamos fazer outros. Mas eu tenho certeza que haverão outros, aí a gente vai se encontrar com certeza. A gente já se encontra nos congressos por aí afora, né, mas obrigado realmente por aceitar aqui o desafio de vir aqui no Aventurando Cast. E é isso, galera. Esse foi o 23º episódio do Aventurando Cast. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até o final. Se você gostou desse conteúdo, aproveite, se inscreva no nosso canal, compartilhe com um grupo de amigos, enfim, dos operadores aí da tua região. E é isso daí, galera. Vamos que vamos. Nos encontramos aqui uns dias. Até mais. Vivam a vida ao ar livre com segurança. Um abraço. Valeu, valeu.